Ora, olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez a mais um episódio do podcast The Eye Opener e hoje temos connosco mais uma artista, a Eunice Lopes, que eu tive um prazer muito grande de conhecer em 2006 na publicação do meu livro Cascais Mágico. Eunice foi a pessoa que deu vida ao livro, foi quem fez todas as imagens que lá estão, todos os desenhos, todo o design e estou-lhe muito, muito grata. Sei que já lá vão uns aninhos, são pouquinhos, pronto, são só uns aninhos, mas vamos conhecer um bocadinho do percurso artístico. Olá, Eunice. Olá. Obrigada desde por estares aqui. E esse obrigado é sempre de coração, eu digo isso a toda a gente, porque é verdade, não é, não é só para vender, como se costuma dizer o Eu meu sei. peixe, é mesmo porque é verdade. Nós, apesar de já não nos vermos há muito tempo, acho que quando há ligação, a conexão existe sempre, não é? E a verdade é que assim que te perguntei, tu disseste logo que sim, à semelhança de outras pessoas. Portanto, fala-nos lá um bocadinho do teu percurso, do porquê a arte e onde é que tudo começou. Ora, tudo começou porque desde que eu lembro de ser pessoa, para além de muita saudável criança, fui sempre muito imaginativa e extremamente visual. Curiosamente, vim de um meio no qual os pais e praticamente toda a família, até quase 5 gerações atrás, serem todos músicos. Uau! Todos músicos, já agora uma referência, o meu pai era músico na Gulbenkian e a minha mãe do São Carlos. É verdade, pois eu já nem me lembrava. Exatamente, portanto, posso-te dizer que desde muito cedo, fui sempre muito influenciada pelo estímulo da música, e a música é uma das artes que te leva e leva a capacidade a qualquer elemento, a qualquer mundo e a qualquer paisagem que tu consigas imaginar. E desde miúda tive muito esse estímulo de querer reproduzir as imagens daquilo que me inspirava, os ambientes de uma ópera, principalmente obras que são narrativas, que são fábulas, ou seja, estava imergida em tudo o que era estímulo, para além de ter um pai que era um excelente desenhador. Portanto, um pai excelente desenhador, uma mãe que me deu uma excelente referência cinematográfica e de teatro, que mais tarde, obviamente, influenciou a minha escolha académica. Mais tarde, escolhendo a Escola Superior de Teatro e Cinema para seguir cenografia e guarda-roupa. E então, desde pequena, sempre gostei não só do mundo do faz de conta, mas de poder reproduzir em desenho e em imagem. Esse mesmo mundo. Esse mesmo mundo que não admira que mais tarde nos conhecemos e a nossa, digamos, a nossa dinâmica, a nossa sinergia fluiu bastante bem. Duas pessoas que amam a história, que amam a mitologia, que amam o conto popular e a fábula popular e aliá-la a uma imagem. Isso para mim foi ouro sobre azul. Segui em termos académicos, quando comecei a desenhar, obviamente, provavelmente em alguns testes psicotécnicos, se tivessem feito na altura, eu nisso pequena já tinha bastante apetência para desenhar e foi obviamente a área no qual passava tempo sem sentir que fosse uma disciplina, ou de trabalhos manuais na escola. E mais tarde segui a escola de António Rui, que obviamente é uma escola amada por muitos e por todos, não só pelas disciplinas, mas pelos mestres que tivemos todos ainda a sorte de os conhecer, e dá uma preparação sem igual a quem quer seguir a via e a área académica, em qualquer área visual. E mais tarde segui o conservatório, a Escola Superior de Teatro e Cinema, porque obviamente na minha infância e na minha adolescência vivi durante muito tempo em palcos.
E os palcos era precisamente, e bastidores era precisamente onde eu conseguia ver que convergia a parte da música, a parte da ilustração para representar um conto, para representar uma atmosfera e um mundo. E este foi sempre o propósito das minhas ilustrações e todo o trabalho que eu fiz até hoje, é poder ajudar ou reproduzir os meus mundos e os meus conceitos, ou ajudar a passar imageticamente as ideias das pessoas, as ideias de um autor, que pode ser um realizador, pode ser um escritor. Qual é o cuidado que se tem que ter, Vera? E digo-te isto sendo uma ilustradora que sou muito descritiva em termos de traço e em termos de desenho. Eu sou muito detalhista, porque eu tenho o gozo de desenhar e adicionar detalhes que podem dar ênfase a um aspecto do personagem que estamos a criar, de como ele vive, o que é o mundo dele, ou aquilo que o rodeia, é uma realidade. Quando nós ilustramos para um livro, temos também ter o cuidado de deixar uma margem para aquilo que possa ser imaginado pelo leitor. Pois acho que é algo que todos nós gostamos de o fazer. E até te posso dizer que o tipo de livro que ilustrei, o Cascais Mágico, da tua autoria, me deu especial prazer porque estamos a falar de pontualmente ter gravuras de introdução a cada um dos contos e de cada uma das fábulas e os mitos, e deixarmos também, ao fim e ao cabo, uma larga parte de texto e descrição para o leitor poder imaginar. Porque era algo que eu própria, como leitor, usufruía. Gostava da parte da coleção de gravuras de grandes ilustradores. Quem é que são as referências para mim? Obviamente é um Brian Froud, é um Alan Lee, que são grandes ilustradores dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80, que suportaram, obviamente, séries e criadores e produtores. Estamos a falar do Jim Henson, estamos a falar de uma série de filmes de fantasia que foram referência para tantos nós, para muita gente que depois seguiu a área do espetáculo, a parte da realização plástica do espetáculo, e ainda hoje continuo a fazer esse exercício. Posso dizer sim, mais direcionado hoje em dia para guarda-roupa, para eventos e para a parte da ilustração. Ok. Então mudou, ou seja, lá está, a tua vida mudou nessa parte, a parte artística, no fundo evoluiu, não é ter mudado, é evoluiu. Evoluiu, sim. Porquê? Porque eu comecei a reparar que eu gostava de ter e cada vez mais a afluência do trabalho do início ao fim. Retomando, o que me interessou é que eu posso pegar desde o processo inicial até à publicação do mesmo. Ou seja, há uma liberdade maior, não há uma parte da construção física. Fica tudo na parte conceptual, uma parte do concreto e da finalização, a impressão, ou, por exemplo, na parte do guarda-roupa, há um processo que é desenhar o conceito, tal e qual, como sempre, até como na cenografia, tu tens que estar com o cliente, fazer o briefing, praticamente o briefing significa qual é o conceito e as referências estilísticas que eles têm, referência de imagem, referência de época, principalmente que eu faço muito trabalho que tem a ver com fusões, tem a ver com a fusão de um estilo medievalista, um estilo renascentista, ou um estilo futurista reinventado. E nós temos que perceber, pode acontecer também, Vera, que muitas vezes essas pessoas te trazem referências de filmes, recortes, muitas vezes acontece, trazem-te recortes de revistas ou trazem-te imagens, por exemplo, tu tens a Tumblr ou tens outro tipo de aplicações que te mostra, ao fim e ao cabo, pastas de referência de imagem que dizem, olha, é por este caminho que eu quero ir. Muitas vezes também tens que ajudar as pessoas, aos teus clientes, que o caminho por vezes querem tomar em termos de conceito, provavelmente pode não ser o que funciona melhor.
por vezes por vezes uma pessoa tem a ideia que uma imagem, que uma cor, que um formato vai transmitir uma determinada imagem, porque é o ponto de vista dela muito particular, muito individual, e temos que ajudar, fazer entender a pessoa que se ela quer passar aquela mensagem para um público mais vasto, tem que se escolher um pouco uma representação mais universal. E quando escolhemos representações mais universais, o aspecto daquilo que a pessoa tinha em mente tende a ser alterado. Obviamente, acompanhando este processo, e a pessoa, o cliente, ir vendo o processo, como é que se enrola a ilustração, como é que se vai desenhando o guarda-roupa. No guarda-roupa, obviamente, há as provas, há as vistas dos tecidos, há a parte prática. Tem que se ir fazendo uma paleta em termos de ilustração, referências de imagem, esboços. Na parte do guarda-roupa é, por exemplo, uma paleta, uma escolha de tecidos, de exemplos de sobreposição e de provas, para a pessoa ir entender o conceito, até que há uma parte já mais de finalização, que é o que acontece com muitos ilustradores, com muitos concept designers, é que muitas vezes a parte que a gente tentou explicar desde o início do projeto, provavelmente os clientes ou as pessoas para quem a gente está a fazer o trabalho tendem a entender mais no final do processo, porque têm uma maior visualização, porque esta está mais completa. Em termos da cenografia, hoje em dia o que eu te posso dizer é que a maior parte das cenografias, principalmente televisão, para a qual eu trabalhei, na altura fiz conceitos para concursos de RTP, para a SIC, para programas do Canal 2, posso dizer, houve um programa no Canal 1 que era a Grande Aventura da National Geographic, desenhei a cenografia na altura, alguns concursos de SIC da parte da tarde, outros conceitos, eu mais outro colega que te posso referir também, que é o Pedro Ramos, que era meu colega, trabalhava em cenografia comigo. Desenhamos a parte da mobília e o conceito para um programa do Canal 2 que era o Haja Saúde. Okay. Tirando raras vezes em que a pessoa pode localmente produzir uma cenografia, que quer com isto dizer? Quer dizer que a produtora faz o contacto com o cenografista. Atenção, há uma diferença entre um cenógrafo e um cenografista. A maioria das pessoas não conhece a diferença. A diferença é que um cenografista é quem desenha o conceito do espaço, a morfologia do espaço, e o cenógrafo é quem executa a construção desse cenário. Okay. Há essas diferenças, ok? E o que acontece é raro haver uma produção totalmente independente em que pode nascer de raiz da produtora do cenografista que a produtora contrata. E o cenografista constrói todo o processo. A maioria destas grandes produções televisivas que tu vês, que a grelha do Canal 1, Canal 2, aliás, da RTP, da SIC e dos outros canais independentes também, existe já uma pré-grelha no qual há uma regra de construção de cenografia que não dá muito lugar à área criativa, pelo menos da cenografia nacional. Sim. Porque muitas vezes estes programas, como eram comprados à produtora da Endemol, são produções e pacotes qual o conceito já vem integrado no projeto, inclusive é o projeto da cenografia. Quando chega cá em Portugal, ele simplesmente tem que ser seguido a construção daquele projeto. Portanto, a cenografia, muitas vezes que tu vês, independente, ela é possível sim, principalmente no teatro, em alguma publicidade, mas a maioria das vezes a publicidade hoje em dia ou tem cenografia virtual, que é o que é mais utilizado hoje em dia, ou se é local, o que acontece é, numa pré-produção, vais fazer aquilo que se chama uma reperage, que é viajares e procurares os locais ideais, indicados para fazeres uma determinada filmagem porque te transmite, ou seja, ou filmares num local, uma arquitetura quinhentista, ou vais filmar para um hotel,
ou vais filmar para ou para uma pastelaria de renome de Lisboa, porque tem um determinado ambiente, que obviamente depois as produções têm que alugar e pagar o tempo de filmagem desses locais, mas isso é uma parte de produção. Não há hoje em dia aquilo que se chama, como as pessoas idealizam, existe sim, e quem consegue é fabuloso, por exemplo, uma grande produção de uma ópera ou de um balé, mas isso são pessoas que já estão numa estratosfera e num gabarito de carreira já de largos e vários anos, que se podem dedicar inteiramente. Mas a maioria hoje em dia, tu tens muita parte do desenho tecnológico, virtual, do desenho de luz, que obviamente está aliado à programação também, está muito ligado à parte do software. Portanto, aquilo independente que tu hoje em dia consegues fazer melhor, pela minha experiência como artista, como criativo, é na parte da construção do efêmero, que é construir e desenhar um espaço para um evento, que pode ser facilmente montado, que não tem grandes custos, porque a parte independente é difícil terem uma verba para aquilo que acarreta construir uma cenografia. Sim, sim. Não é? E é mais fácil se estivermos a falar na parte só de elementos que podem ser juntos ou podem ser retirados, elementos que têm a ver com o styling que tu podes dar à pessoa, sim. E a imagem que tu podes agregar à marca, ao produto, e a partir daí sim tu tens uma maior liberdade, porque como eu te disse, hoje em dia tu tens plataformas digitais e programas que te ajudam a executar rapidamente. Tem aquilo que os ingleses dizem added value. O que é que significa? Significa tu com pouco recurso consegues criar um impacto de comunicação e de imagem de ilustração com uma maior eficiência, de maneira que tu consegues transmitir a um público vasto através de várias plataformas. E normalmente essa é a via que hoje em dia vários artistas, e quem quiser fazer disso vida, ganhar uma autonomia financeira através da vida artística, que é extremamente difícil e é extremamente volátil, tem o maior sucesso de manter um trabalho conciso e subsistir, felizmente, dessa criatividade e dessa produção, hoje em dia, dos processos digitais, não tanto dos artesanais ou os de execução. A não ser, como te disse, que esteja aliado a uma grande produtora. Aí sim. Sim, então acabas, pronto, lá está. Perdeu-se, ganhaste de uma forma mais vasta em termos artísticos, de várias formas de fazer as coisas e de apresentar o teu trabalho, mas ao mesmo tempo perdeste se calhar mais a parte manual, não é? Da criação manual. Sem dúvida. E vou-te dizer porquê. Tu até podes, se permitir a afluência de trabalho que te é pedida, e depois, obviamente, há aquelas questões que as pessoas pensam, mas afinal, como é que é um custo de um determinado trabalho? E normalmente uma pessoa que tem uma carreira artística, e não só a parte artística, como outras carreiras, tem que pensar que o tempo que me levará a executar, porque depois não é só construir, então e antes da construção temos que desenhar o conceito. Tem que se desenhar o conceito, tem que haver um briefing, tem que haver uma planificação, tem que haver a projeção, o planeamento, depois tem que haver, para esse planeamento, comprar a parte do material e depois aí sim começa a haver o tempo da execução. Tudo isto é tempo que não te permite trabalhar num outro projeto, porque a parte da execução é totalmente dedicada. E depois é isto, Vera. Quando estamos a fazer um trabalho de execução, seja cenografia, seja adereço, seja construir ou executar um guarda-roupa ou um adereço, não estamos a falar de um trabalho das 8 às 5. Pois não. Estamos a falar, por vezes, e quem nos ouvir, isto quase vai dar assim um giggling às pessoas quando ouvirem, por vezes estamos a falar de trabalhar não sei quantas horas seguidas que nem nos damos conta, e quando tu te dás conta estamos aqui a falar das pessoas trabalharem uma direta ou duas diretas quase.
E não é porque não têm tempo, é porque de facto pela, digamos, o que acarreta fazer esse trabalho manualmente e o cuidado que tem. E depois, atenção, o trabalho não está pronto quando é a parte de execução manual, o trabalho não está pronto quando ele é entregue, porque a gente tem que se lembrar que ele tem que ser usado, tem que ser ensaiado, quantas vezes está em exibição, quantas vezes irá utilizar estas peças, estes objetos, esta cenografia, e isso praticamente depois da entrega ainda se tem que considerar uma manutenção dos objetos criados. Sim, é muita coisa. Isto é o que não é considerado quando o trabalho é somente o digital. Obviamente Pois. que a parte do trabalho digital libera-te precisamente uma maior parte de tempo para gerires vários projetos e para tu não deixares de trabalhar ou deixares de acatar um outro projeto porque há uma execução manual que está a levar muito mais tempo. Sim, sim. Sim, entendo perfeitamente. E se calhar compensa mais o digital, não sei, mesmo em termos financeiros? Em termos, sim, em termos financeiros, sim. E vou-te dizer porquê. O nosso mercado, ele neste momento, eu nem posso dizer que é um mercado emergente para a área da imagem, o nosso mercado tem uma série de nichos, como em todas as áreas. Existe uma série de nichos dentro da parte de ilustração gráfica, depois dentro da parte de ilustração gráfica, design de ilustração, há uma série de nichos, há uma série de estilos, há uma série de editoras que obviamente já trabalham com determinados ilustradores. Portanto, está um pouco condicionado. E esse mercado não é muito vasto. Não se pode comparar com um mercado lá fora, que é muito mais abrangente, que terá, se calhar, uma exportação completamente diferente, que pode dar lugar a uma maior requisição de ilustradores, uma maior requisição de designers, não é? Portanto, uma pessoa para hoje conseguir, como te disse, subsistir desta área, tem que criar mais o trabalho na área digital, precisamente para salvaguardar tempo e para não ter que fechar a agenda para um outro possível projeto. Sim, 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 assim entendo. Portanto, acabas por trabalhar cá dentro e lá fora, não é? Como se costuma dizer, quando se trata de Exatamente, digital. exatamente. E sim, como tu estás a dizer, Vera, há muitas pessoas, muitos colegas da área que continuam a trabalhar cá, mas vivem cá, mas obviamente podem estar a desenhar, ilustrar ou fazer concept design até para produtoras cá e para projetos lá fora, por exemplo. E como poderás entender, ou seja, tudo sendo uma área ou um trabalho digital ou suporte digital, tudo hoje pode ser absolutamente remoto. Obviamente é completamente diferente de uma pessoa quando se pode encontrar presencialmente com alguém, porque as ideias fluem de outra maneira, a comunicação, temos uma outra parte da comunicação super complementar, não é? A parte da empatia, a parte de como é que acontece a discussão, ou apresentar uma imagem táctil, estamos a falar de uma aquarela, estamos a falar de uma ilustração, quase podemos dizer o que é hoje a riqueza, porque é uma riqueza, tu tens grandes ilustradores quando fazem aquilo que se chama uma arte finalista, uma ilustração de capa, nós estamos a falar de autênticas telas, são realmente quadros, nós estamos a falar de obras em acrílico ou em óleo, que são, depois obviamente, depois estas obras têm um outro determinado custo, que é a forma como elas são capturadas, a forma como elas são fotografadas e depois como elas são digitalizadas.
E diz-me uma coisa, Eunice, no meio disso tudo existes tu. Sentes-te, como é que eu te vou explicar? Sentes-te realizada ou gostavas de poder, para além de trabalhar para outras pessoas, teres uma coisa tua, ou seja, que pudesses criar para mostrar, mas que não fosse um cliente a pedir-te, neste caso. Sim, sim. Quase para a minha autorrecriação, sem dúvida, sem dúvida. E já o fiz, aliás, parte das ilustrações que eu te enviei. Muitas vezes, por exemplo, houve um tarô que eu desenhei, para meu usufruto, inclusive, e cheguei a conhecer uma produtora inglesa que produz jogos, fabricam jogos, que é uma coisa fenomenal. Até estou a dar aqui uma ideia para se alguém quiser. Depois falarei contigo, até para divulgar ou não, para colocar o link dessa Sim. empresa. As pessoas podem escolher ou criam as suas ilustrações e daqui pode nascer tarôs, podem nascer jogos de tabuleiro, que é uma coisa táctil, é praticamente a parte táctil de uma ilustração, que é uma coisa fabulosa, que para mim me apraz bastante, porque uma das coisas que sempre mais me fascinou é estamos a falar na conjugação de mundos, de fantasia ou de mitologias, e uma das plataformas físicas que te faz isso de uma forma excelsa, quase de um frenesim de um colecionador, se pudesse colecionar uma série deles, são jogos de tabuleiro, são cartas. Temos uma arte gráfica que é uma coisa fabulosa. E te vou dizer que hoje em dia a sobrevivência de uma série de jogos físicos é alimentado pela curiosidade e pela parte sedutora da ilustração que o jogo tem, posso-te mesmo dizer. Sim. Isso Não é? Quantas vezes um interesse, obviamente, sendo normalmente que gostamos da imagem, as pessoas normalmente gostam da imagem, não podem deixar, creio eu, se calhar estarei muito enganada, não conseguem deixar de ser simbolistas e de adorar simbologia não é? E o estar hoje, muitas vezes, para além de ter um interesse em uma determinada escola e leitura e um jogo de reflexão, porque também assim o é um jogo de reflexão, mas é a avidez de colecionarmos por causa da riqueza, da variedade que tu tens de ilustrações de tarot, como é que arcanos são interpretados de mil e uma maneiras, de mil e um estilos. É uma profusão de ideias, de imagens, que aquilo é delicioso poder ter uma coleção daquelas, entendes-me? Entendo perfeitamente. E criei uma que é baseada num organismo que eu adoro, que são fungos e cogumelos. Adoro-os de paixão. Até não sou a única, tão bom. Não de todo, não estás sozinha. E por sinal, desde que eu comecei a partilhar o tarot e comecei a partilhar as ilustrações, temos uma vasta família, um vasto clã de apaixonados. E comecei a criar, e depois, quem sabe a gente um dia mais tarde discute isso, comecei a fazer um conto, porque eu também comecei a escrever. Mas eu tenho assim algum receio ainda de revelar, muito revelarei só a ti, quem sabe aqui um dia, quando darás esse prazer e me ajudarás a revelar esse projeto. Claro, São 6 pequenos contos, todos com um elemento em comum, obviamente, no qual estou a escrever e as ilustrações são minhas. É muito bom, isso é excelente, foi a sério, isso é muito Sim. bom. Depois, outra coisa que me dá bastante prazer e que felizmente ainda continuo a fazer e consigo, porque não é assim, muitas vezes as pessoas que têm essa oportunidade, é continuar a fazer aquilo que se chama pintura decorativa. Okay. É uma coisa que me apaixona completamente, praticamente é aquilo que se chama uma tela em branco. A
pessoa chega a uma casa, estamos a falar, e várias situações, podemos estar a falar de um evento, podemos estar a falar de um espaço que será público, ou podemos estar a falar de alguém que tem a sua casa e me diz: olha, aquilo que tu costumas fazer, como é que se pode refletir aqui? E é teu este espaço. E Sim. então passo umas semanas ou uns dias assim a pintar e desenhar pintalgada com acrílicos, com uma das gatas às minhas cavalitas. Quando estou a fazer as telas, ou quando estou a fazer as telas para as exposições, ou estou a preparar as telas para serem expostas, e isto acontece, estas pinturas, ou já aconteceu, por exemplo, estar a pintar sobre madeira, que as pessoas têm pedaços de madeira que encontram, pedem para pintar e para colocar, estamos a falar de espaço, ou é um bar, ou é um restaurante, ou é um espaço para um evento, e aí posso-te dizer que é mesmo total usufruto. Uau, isso é muito bom. É muito bom. Estás a ver? Nós tivemos estes anos todos que, claro que não nos afastámos totalmente, mas foi mais online, mas há aí tanta novidade no meio e provavelmente há muito mais que não estava tudo a contar. E então estas últimas partes até, bem, principalmente a parte dos cogumelos, mas eu tenho assim uma pancada por cogumelos muito grande. Sério, não sei explicar porquê, é os cogumelos e as borboletas. Mas a sério, fiquei fascinada, e a ideia de darem um espaço numa casa, uma parede em branco, pronto, acho que um dia destes vou precisar da tua ajuda, para já não, porque a casa Certamente. está a cair, mas um dia, quem sabe. Pronto, vou-te chatear para isso. Não Olha, cai, e não acho cai. A gente faz um efeito de romplay na tua parede, não há problema. A gente disfarça tudo. boa. Olha, e achas que vale a pena ser artista em Portugal? Eu sei que vale sempre a pena, mas no mundo que nós estamos agora, achas que vale a pena o trabalho? Sentes-te, entendes? Sentes-te feliz com o que estás a fazer, ou de vez em quando há alguma melancolia, alguma tristeza no meio? Entendo. Há sim uma melancolia, e uma. E posso dizer, por vezes, temos que fazer uma disciplina resiliente de relembrar porque é que as pessoas, quando começam muito novas na via artística, hum, começam com um aspecto muito idílico e muito romanticista do que é a vida de um artista. A vida de um artista é uma vida de resiliência, porque nada está estabelecido. Tudo é construído, e a oportunidade de trabalho, primeiramente, pela forma que a pessoa se organiza. E é muito mais fácil uma pessoa se organizar, geralmente, ou porque a nossa sociedade nos incutiu isto muitas vezes. Nós temos a tendência de nos organizar, ou criar uma rotina de uma forma mais concisa, se esta é uma diretiva de outrem que não a nossa. Quando a pessoa tem que criar a sua própria rotina e a sua própria organização, a pessoa tem que ser extremamente resiliente, porque tem que ser o seu próprio toque de caixa. E isto não é fácil. Porquê? Porque geralmente pessoas que seguem via artística são pessoas que também têm um aspecto, têm um espectro vasto emocional, e a forma como o percorrem, por vezes, é por ímpetos. Nem sempre é de uma forma concisa e estável. E leva lugar a muita expectativa, leva lugar a muito, por vezes, não, o problema não é a autoanálise, o problema é a autoflagelação, que existe muito, a autocrítica, que às vezes pode ser demasiado dura, e fazemos uma medida injusta para nós próprios com quem nos comparamos. Ok.
Aquela palavra que eu deixo a qualquer artista, seja português também ou não, é importante nós termos uma referência de um determinado artista, de um determinado estilo, mas temos que ter sempre o exercício de apreciar a nossa originalidade e o que é que podemos trazer de diferente. Apesar de ter 2 ou 3 pessoas ou 3 autores como referência, e não cair na armadilha de querer seguir esse mesmo autor como sendo depois também o nosso trabalho ao longo da vida, porque isso nunca vai acontecer. E é aqui que muita gente desiste, e é aqui que muita gente, como tu dizes, vai ter um sentimento um pouco amargo, melancólico e nostálgico daquilo que era e pensava quando iniciou a carreira e o qual onde se encontra no momento presente. Sim. A primeira parte é importante seguir referências, é importante conhecer os estilos, para depois desconstruir e perceber quem é que nós somos, qual é a nossa expressão. Para isso acontecer, não podemos fazer a injustiça de nos compararmos da nossa obra ser como a da outra pessoa. E eu digo-te isto, porque ainda hoje tenho que fazer isso comigo mesma. Quando é que esse exercício um dia para? Nunca para, Vera. É todos os dias. Havia uma sustentabilidade na área artística em Portugal. Pode acontecer, pode ter o sucesso, se a pessoa tiver a capacidade de gerir bem, e aconselho a ter quem o ajude a gerir a divulgação do seu trabalho e fazer isto de uma forma mais estratégica. Há empresas, por exemplo, que são agências de ilustradores que conseguem ajudar a concretização ou agregar ilustradores a determinados projetos, a determinadas editoras, e para que este trabalho não seja só no nosso país, seja também lá fora. Terem atenção que as pessoas têm que ter muito cuidado quando definem a tabela e o valor do seu trabalho, que não ajuda de todo diminuir o valor do trabalho em prol de conseguir porque infelizmente isso só vai fazer é afetar todo o reconhecimento do custo do trabalho de todos os colegas da área, e inclusive eu próprio. Sim, é verdade. Portanto, Sim. Essa parte também é muito delicada. De resto, eu sei que a realidade é que as pessoas, para conseguirem um artista, eu diria que teria bastante sucesso na sua vida cá, se conseguir fazer subsistir toda a vida na área que escolheu, e a área que escolheu não é concisa só uma coisa, como eu ou outra pessoa, a pessoa pode fazer concept design, pode fazer styling, pode ajudar a desenhar guarda-roupa, a desenhar espaços ou cenários, trabalhando que encontre encontre o seu núcleo no qual se concretiza a maioria das vezes nas suas ideias, apesar de muitas vezes as ideias são desconstruídas daquilo que é originalmente a sua, até que existe uma fusão de vários pontos de vista, e isso é o que é apresentado no final, não é? E de conseguir esporadicamente, para o seu próprio usufruto, criar o seu próprio trabalho, de início ao fim, totalmente o seu conceito. Também, obviamente, discutido com outros, para que discutam o seu trabalho. É assim, já deve estar tudo diferente, tipo, já não me lembro como é que estava, porque entretanto eu mexi no computador, a gata mexeu-se, o gecko mexeu-se, toda a gente se mexeu. Pode assumir que tudo aconteceu num determinado momento, tudo aconteceu num determinado momento da entrevista, e que agora estamos na altura poente da entrevista antes de terminar. E é verdade, pronto, a gente no fundo estávamos mesmo no final, porque tu até estavas a responder àquilo que eu te ia perguntar, porque que era tipo conselho aos artistas. Portanto, a verdade é que este lapso de tempo que houve
que se calhar passámos para outra dimensão, não sei. Eu acho que sim, exatamente. Eu acho que o meu telemóvel estava a ser teletransportado pelo portal, mas eu fiquei para trás, percebes? Ele já lá foi, eu fiquei assim um bocadinho mais. Olha, mas estás de volta, e então se ainda te recordas e para terminarmos então, lembras-te do que é que estavas a falar? Eu sei que tinha muito a ver com conselhos e essas coisas, Tem muito a ver com o conselho de termos muita atenção, que é importante nós seguirmos referências de estilos e de autores, mas nunca ao longo da nossa vida ou ao longo da nossa carreira, nós depois nos comparamos a obra com a nossa, com essas, precisamente com essas referências, ou não comparar o nível ou a semelhança, porque vai ser sempre um esforço inglório. Primeiro é o incorreto, uma pessoa para encontrar o que é a assinatura da expressão dela. Portanto, mais essa assinatura pode mudar ao longo da vida, não quer dizer que sim, seja a mesma. E essa é outra questão que a maioria das pessoas cria uma determinada nostalgia e melancolia, creio que de uma forma errónea, que é um próprio artista nunca mantém um estilo, e nós temos na história principalmente a pintura, e não só, mas principalmente a pintura, estamos a falar na parte imagética. A parte da pintura, temos tantos exemplos que um próprio artista renova o seu estilo ou transforma, porque vai encontrando diferentes expressões daquilo que ele se torna ao longo da vida, e praticamente a pintura e a ilustração é a reflexão disso. Portanto, têm que também ser benevolentes, de deixarem-se explorar e não se autocriticarem em demasia quando isso acontecer. Se não seguirem mesmo o caminho do novo estilo que estão a experimentar, que vão desenvolver e em que plataformas se pode exprimir. claro. Não vale a pena. Vou-te dar um exemplo. Da minha parte, eu nunca vou esperar ser um Brian Froud ou um Alan Lee como ilustradores, porque são pessoas que vêm de um meio e de um contexto artístico e editorial completamente diferente do que é hoje. O que é referência hoje? Eles estão num patamar, estão num patamar que ninguém retira do ar, não só pela qualidade artística que eles têm, não só pela obra que eles têm, que é excelsa, mas tem a ver com a técnica que aplicavam e tem a ver com o conceito de produtoras e editoras para as quais trabalhavam e o tipo de livro e o tipo de público que existia na altura. Era todo o tipo de mídia que surgiu. Era uma época, eram décadas ou 2 décadas que tiveram determinado estilo e referência. Nós nunca podemos projetar e seguir e querer ser um Brian Froud, ou eu querer ser um Brian Froud agora. Eu ia estar a correr de uma coisa que não é real, simplesmente eu estaria a cortar as minhas pernas e teria a ser extremamente injusta e até um pouco castradora para mim mesma. Sim, E isto é muitas vezes o que acontece com os outros. E acontece a todos os artistas, e não só, mas acho que principalmente nesta área existe muito, Vera, aquilo que se chama o síndrome do impostor. Que sim, nós achamos sempre que aquilo que estamos a fazer está muito aquém daquilo que a gente queria atingir. Por vezes nos sentimos e exageramos no sentimento que poderemos estar a ser burlões com o nosso trabalho. Nunca está à altura daquilo que a gente realmente queria. E quando as pessoas nos transmitem o parecer do nosso trabalho, de como estão impressionadas e de como ele tem valor, custa-nos a acreditar. e sim, e eu sinto isso na minha área, exatamente na parte artística, é verdade. Epá, Vamos fazer sim, muitas vezes essa pergunta, mas para que é que eu continuo a fazer este trabalho? Se eu não sinto que realmente, se tem realmente valor o que eu estou a transmitir, o que é que eu estou a trazer aqui de novo? E vou-te dizer uma coisa, Vera, para o teu trabalho, ou para qualquer pessoa nesta área, a nossa expressão vai ser única. Não há, por isso é que eu digo, é importante seguirem a referência de um autor, de um conceito,
mas sigam a referência de forma construtiva para reconhecer um estilo, para reconhecer uma técnica, para entender como é que é transmitida uma informação, mas para depois descobrirem a própria referência, sempre. Sim. Mas para isso acontecer têm que ser muito benevolentes para se permitirem explorar e não ter que seguir ou cingir a uma determinada regra ou as regras que nos implementamos a nós próprios que chegam a ser castradoras. Sim, é isso mesmo, exatamente. Acho que nós próprios somos o problema para nós próprios. Nós castramos-nos sem querer, não é? Pronto. E isso é em todas as áreas, Eunice. Dentro da área artística, neste caso, é. E dentro da Olha, área, era o que eu estava a dizer, é que eu acho é que se amplifica um pouco mais esse exercício que não é tão positivo. sim, Portanto, aconselho também, aconselho a dar mais atenção, de seguir também o conselho de quem a gente realmente sabe que gosta, segue o nosso trabalho e tem interesse no nosso desenvolvimento, na expressão artística, e ter mais em atenção naquilo que tem para nos dizer, dar mais atenção e ouvidos sim, às outras vozes, para além sim, daquela nossa autocrítica. é verdade. Isso é muito importante. Mas não é fácil chegar lá. Não, por isso dizia que é um exercício tão resiliente. Sim, sim. Uma Acho que tremenda o meu vai ser até o resto da vida, mas pronto. Mas, Olha, mas o exercício nunca está completo, não é verdade? sim, exatamente. Exato. Mas que não seja, continuamos depois do outro lado, ou quando passarmos para o lado de lá e pronto. Por onde quer que continuemos. Exatamente, exatamente, Isso exatamente. também é muito importante. Olha, muito, muito obrigada, a sério, por este Eu que bocadinho, agradeço, Vera. por ter É só estado aqui. verdade. Olha, mas é para voltares, porque é o que eu digo a toda a gente, é para voltarem, porque Certamente, certamente, certamente voltar. Sabe-se lá uma próxima vez, quando voltarmos a encontrar, que outras novidades poderão haver. sim, que é isso que eu tenho interesse. Agora Sempre. até fico a pensar nos cogumelos. Vou-te mandar uma cesta. Vou-te Pronto, mandar. é melhor. Olha, amor, deixa estar aí só mais um bocadinho. Eu vou-me despedir de quem nos está a ver e a agradecer mais uma vez pela companhia e que, pronto, eu estou sempre, eu sei que demora imenso tempo a lançar os vídeos, eu passo a vida a pedir desculpa, mas o tempo não dá para tudo, a vida também não, mas que eu realmente agradeço de coração a quem ainda continua aí desse lado. Um beijinho para todos e até à próxima. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Ay de mí, llorona, 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 llévame al río. Ay de mí, llorona, 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 llévame al río. Lávame con tu red.